Eu achava que, se me esforçasse o bastante, meu pai finalmente teria orgulho de mim. Foram anos tentando agradar, buscando um "estou orgulhoso de você" que nunca veio. Então, no aniversário de 60 anos dele, decidi fazer algo grandioso. Comprei um relógio de luxo, o mais caro da loja, acreditando que aquele gesto abriria o coração dele. Mas, naquela noite, diante de toda a família, ele disse algo que destruiu tudo o que eu sentia. O que aconteceu depois mudou completamente a forma como eu enxergo o amor, o perdão e o tempo. Se você acha que nada pode doer mais do que a rejeição de um pai, precisa ouvir o que vem a seguir. Porque, às vezes, é preciso perder tudo, até o orgulho, para finalmente entender o verdadeiro valor de ser amada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Aline Moura, tenho 34 anos e sou diretora de marketing em São Paulo. Durante boa parte da minha vida, eu acreditei que o sucesso profissional seria suficiente para conquistar o orgulho do meu pai. Ele sempre foi o tipo de homem que valorizava o resultado, nunca o esforço, e, por isso, desde adolescente, eu transformei minha necessidade de afeto em metas e prazos. Cada promoção, cada prêmio, cada campanha vitoriosa, tudo o que eu fazia era, no fundo, uma tentativa silenciosa de ouvir dele uma frase simples: "Estou orgulhoso de você." Mas esse momento nunca veio. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos, e desde então, nossa casa se transformou num lugar frio e impessoal. Meu pai, Rogério Moura, era engenheiro, disciplinado, perfeccionista e emocionalmente inacessível. Depois da morte dela, ele se trancou em uma rotina rígida, como se sentimentos fossem um luxo que ele não pudesse mais se permitir. Cresci entre planilhas, cobranças e silêncios incômodos. Qualquer tentativa de aproximação resultava em respostas curtas: "Faça o que é certo, não exagere, não se acomode." Eu me tornei adulta antes do tempo, determinada a provar meu valor ao único homem que parecia incapaz de me enxergar. Com o passar dos anos, minha carreira se tornou minha armadura. Aos 34, eu já comandava uma equipe grande, viajava a trabalho e tinha uma vida confortável. Mas, dentro de mim, ainda existia a menina que esperava ser vista. A cada Natal, a cada aniversário dele, eu imaginava que talvez aquele fosse o momento de uma aproximação. E então, no início do ano passado, durante uma visita breve, percebi meu pai observando o relógio antigo que ele usava desde que eu era criança. O mostrador estava arranhado, o couro da pulseira desgastado, mas ele o ajustava com um cuidado quase reverente. Quando comentei sobre isso, ele respondeu com seu habitual desdém contido: "Um homem precisa de algo que dure, não de algo bonito." Mas naquele olhar, por um breve instante, percebi um lampejo de saudade. E foi ali que a ideia surgiu. No aniversário de 60 anos dele, eu daria um presente que simbolizasse não apenas minha admiração, mas também o amor que ele sempre se recusou a receber. Um relógio de luxo, o modelo exato que eu sabia que ele admirava em revistas de negócios. Seria o meu gesto de reconciliação. O tempo, finalmente, traria de volta o que os anos haviam afastado. Durante meses, economizei cada centavo. Adiei viagens, recusei convites, cancelei pequenos prazeres. Quando finalmente comprei o relógio, um Rolex Submariner, senti algo dentro de mim vibrar. Não era apenas um presente caro, era um símbolo do meu desejo de ser aceita. Organizei uma festa discreta num restaurante em Campinas, chamei alguns parentes e amigos dele, e preparei o momento perfeito, o brinde, as palavras certas, o instante em que ele entenderia que aquele presente era mais do que um gesto material, era um pedido de amor em forma de tempo. Naquela noite, eu acreditava sinceramente que as coisas mudariam. Que o relógio, envolto em uma caixa dourada e um laço vermelho, traria de volta o pai que eu nunca tive. Mas o que aconteceu depois me mostrou que o tempo, quando mal usado, não cura, ele fere. E aquela noite se tornaria o marco de tudo o que eu precisava perder, para, enfim, me encontrar. Cheguei ao restaurante 2 horas antes do combinado. Queria que tudo estivesse impecável. As flores na mesa principal, o vinho que ele gostava, o bolo simples, sem exageros, exatamente como meu pai preferia.
Enquanto os garçons ajeitavam os últimos detalhes, eu observava o relógio que carregava na bolsa, envolto em um estojo de veludo preto. Só de pensar no valor que aquele presente tinha, meu coração acelerava. Não pelo dinheiro, mas pelo significado. Era prova material de que eu, Aline, tinha conseguido. Eu não era mais apenas a filha obediente, mas a mulher independente que ele sempre exigiu que eu fosse. Por volta das 7, os primeiros convidados começaram a chegar. Minha tia Lúcia, sempre falante, me abraçou e disse: "Que ideia maravilhosa essa sua! O Rogério vai ficar emocionado." Eu sorri, tentando ignorar o frio na barriga. Às 7h30, meu pai chegou. Ele não veio sozinho. Ao lado dele estava uma mulher elegante, uns 50 e poucos anos, cabelos loiros cuidadosamente presos, vestido azul marinho e um sorriso confiante. "Aline, esta é a Vera", disse ele, com naturalidade. "Estamos juntos há alguns meses." Meu sorriso vacilou por um segundo, mas me recompus rápido. Estendi a mão, tentando disfarçar o desconforto. "Prazer, Vera. Que bom que você veio." Ela retribuiu com um olhar doce, talvez até sincero. Mas, dentro de mim, algo apertou. Meu pai nunca havia me falado sobre essa relação. Nem uma mensagem, nem um telefonema. E agora, no dia do aniversário dele, da noite que eu planejei por meses, ele aparecia com uma namorada que eu mal sabia que existia. Durante o jantar, ele parecia outro homem. Ria das piadas, elogiava a comida, brindava com os amigos. Era como se aquele clima leve sempre tivesse existido, mas eu sabia que não. Aquela leveza era nova, e ela, Vera, parecia ser a razão. Eu assistia de longe, tentando participar das conversas, mas me sentia cada vez mais deslocada. Quando o garçom trouxe o bolo e as luzes diminuíram, respirei fundo. Era o momento. Peguei a pequena caixa de veludo e caminhei até ele, sentindo todos os olhares voltados para mim. "Pai", comecei, com um nó na garganta. "Esse presente é uma forma de agradecer por tudo que o Senhor me ensinou. Por ter me mostrado o valor do esforço, da disciplina, e do tempo." Entreguei a caixa. Ele a abriu com calma. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. O brilho dourado do relógio refletiu nas taças. Os convidados murmuraram um uau coletivo. Eu esperei, ansiosa por alguma reação, qualquer sinal de emoção. Meu pai fitou o relógio, depois me olhou. O olhar frio. Contido. "Quanto custou isso?" perguntou, sem o menor sorriso. Alguns riram, achando que era uma brincadeira. Eu também tentei rir. "Não importa o preço, pai. É o seu presente." Mas ele insistiu: "Importa, sim. Isso aqui não é um presente, Aline. É uma ostentação." O salão se calou. Senti o rosto corar. Ele levantou o copo e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Um brinde à minha filha, que ainda acha que o amor se mede pelo que se compra." O som do riso forçado de um tio, a expressão constrangida de Vera e o bolo esquecido sobre a mesa pareciam uma fotografia de pesadelo. Meu corpo inteiro tremia. Engoli as lágrimas, deixei o guardanapo sobre a cadeira e caminhei até a saída. Do lado de fora, o ar da noite bateu frio no meu rosto. Eu tremia, mas não de frio, de vergonha. Aquela festa, que imaginei como um recomeço, havia se transformado em uma humilhação pública. O relógio, que representava amor, havia virado símbolo de ridículo. Peguei o carro sem olhar para trás. A estrada até o hotel parecia interminável. Dentro de mim, uma decisão começava a se formar, silenciosa, firme, inevitável. Naquela noite, percebi que talvez fosse preciso perder o pai que eu idealizava para, enfim, entender quem eu realmente era. Acordei antes do sol nascer, com a cabeça latejando. O quarto do hotel estava mergulhado numa penumbra azulada, e o vestido que usei na noite anterior jazia amassado sobre a poltrona, como uma lembrança silenciosa do vexame.
Tentei me convencer de que aquilo havia sido um pesadelo, mas bastou olhar para o celular, dezenas de mensagens, ligações perdidas e um simples áudio da minha tia Lúcia dizendo: "Filha, ele passou do ponto, mas não leva pro coração. Seu pai é assim mesmo. Meu pai é assim mesmo." Essa frase me perseguiu por toda a vida, servindo de desculpa para cada frieza, cada ofensa, cada ausência. Só que, naquela manhã, ela não fazia mais sentido. Havia uma linha que ele finalmente cruzara. E, pela primeira vez, eu não tinha vontade de recuar. Tomei um banho demorado, vesti um jeans e uma camisa simples. Ao me olhar no espelho, vi algo diferente no reflexo, talvez fosse raiva, talvez fosse libertação. Peguei a bolsa, desci para o estacionamento e fiquei observando o movimento da rua. Um pensamento insistente começou a crescer: o relógio ainda estava com ele. O mesmo relógio que simbolizava anos de tentativas, de silêncio, de esperança. Deixá-lo nas mãos de quem me humilhou parecia errado. Peguei o carro e dirigi até a casa onde cresci. As ruas de Campinas ainda estavam meio adormecidas, e o céu, tingido de rosa e cinza, refletia meu próprio caos interno. Quando estacionei em frente ao portão, vi o carro dele na garagem. A luz da sala estava acesa. Por um instante, hesitei. E se ele estivesse acordado? E se me visse? Mas algo em mim já não se importava. Abri o portão com a chave reserva que nunca devolvi e entrei em silêncio. A casa cheirava igual, café, madeira encerada e uma pontada de nostalgia. O relógio, ainda na caixa, estava sobre a mesa da sala, ao lado de um copo de uísque pela metade. O embrulho aberto, o laço jogado de qualquer jeito. Ele nem havia se dado ao trabalho de guardá-lo direito. Peguei a caixa e a segurei firme. Por um instante, pensei em deixar um bilhete. Escrever algo como: "Não era o relógio que eu queria dar, era o tempo que sempre te faltou para me ouvir." Mas desisti. Ele não entenderia. Saí da casa, fechei o portão com cuidado e caminhei até o carro. O céu já clareava. Quando entrei no veículo, senti o peso de anos de submissão se desprendendo de mim. Liguei o motor e dirigi de volta à cidade. No retrovisor, a casa do meu pai foi ficando menor até desaparecer completamente. Horas depois, já de volta ao hotel, recebi a primeira ligação dele. Ignorei. Depois vieram mensagens: "Onde está o relógio?" Isso é infantilidade. Você me deve explicações. A última me fez rir sozinha. Explicações, como se eu fosse uma funcionária em atraso com um relatório. Peguei o relógio e coloquei sobre a cama. O mostrador refletia a luz da manhã, frio, imponente, vazio. Aquele objeto havia perdido todo o significado. Ou talvez, finalmente, tivesse encontrado o verdadeiro, o preço da minha libertação. Peguei o telefone e liguei para a joalheria onde havia comprado. A atendente reconheceu meu nome imediatamente. "Claro, senhora Aline. Queremos que esteja satisfeita com sua compra." Expliquei o que queria: devolver o relógio. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu com delicadeza: "Podemos fazer a recompra parcial. Vai haver uma taxa, mas o restante podemos transferir." "Faça isso", respondi. "É a melhor decisão que tomei em anos." À tarde, deixei o relógio na loja. Quando saí, senti uma leveza estranha, como se algo dentro de mim tivesse, enfim, se libertado. No caminho de volta, o celular vibrou novamente. Outra ligação do meu pai. Dessa vez, atendi. "O que você pensa que está fazendo?" Ele perguntou, com a voz dura. "Cuidando de mim", respondi. "Você não tinha o direito de tirar o que me deu." "Eu tinha, sim. Porque o presente era meu. O dinheiro era meu. E, principalmente, o amor que o motivou também era meu." Houve um silêncio longo do outro lado. E então ele disse, num tom que misturava irritação e algo quase imperceptível: "Vulnerabilidade, você está sendo ingrata." "Não, pai. Pela primeira vez, estou sendo justa comigo mesma." Desliguei antes que ele pudesse continuar. Chorei,
mas foi um choro diferente. Não de culpa, de alívio. Naquela noite, ao voltar para São Paulo, percebi que o relógio não marcava apenas o tempo. Ele havia se tornado um divisor. Antes dele, eu vivia tentando agradar. Depois dele, eu começava, enfim, a me escolher. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e telefonemas não atendidos. Meu pai parecia determinado a me fazer voltar atrás. Mandava mensagens longas, alternando entre a frieza que sempre o definiu e uma tentativa torta de se justificar. Você me expôs diante de todos. Aquele relógio era um exagero. Não precisava disso. Nenhuma linha continha o que eu mais queria ler, me desculpe. Tentei me concentrar no trabalho, mas a cabeça permanecia presa aquela noite. Por mais que eu dissesse a mim mesma que tinha feito certo, uma parte de mim ainda doía. Talvez fosse o luto por um tipo de relação que nunca existiu, mas que eu, por tanto tempo, sonhei em ter naquela sexta-feira, enquanto revisava uma campanha no escritório, o telefone tocou. Era um número fixo de Campinas. Por instinto, atendi. Alô? Aline? É a Vera. Fiquei em silêncio por um momento, surpresa. Vera? Repeti, tentando manter a compostura. Oi, tudo bem? Mais ou menos, ela respondeu. A voz dela soava calma, mas havia um peso por trás. Eu só queria te dizer que seu pai não tem dormido direito. Ele está diferente. Revirei os olhos sem que ela visse. Vera, com todo respeito, ele sempre fica diferente quando as coisas não giram do jeito que ele quer. Eu sei. Ela suspirou. Mas dessa vez é outra coisa. Ele falou muito de você nos últimos dias. Disse que te perdeu. Aquilo me desarmou. Me perdeu? Ele nunca me teve, Vera. Talvez esteja começando a perceber isso. O silêncio que se seguiu foi longo. Eu não sabia o que responder. Uma parte de mim queria desligar e seguir com a vida. Outra parte, mais profunda e teimosa, queria acreditar que ele finalmente havia sentido o vazio que sempre me deixará. Ele pediu para eu te ligar, continuou. Disse que não sabia como falar com você sem piorar as coisas. E o que ele quer? Perguntei. Falar. Só isso. Não dei uma resposta imediata. Prometi pensar. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do computador, sem conseguir digitar mais nada. Falar. Era só o que eu sempre quis. Mas agora, quando ele finalmente parecia disposto, eu não tinha certeza se queria ouvir. No sábado, recebi outra ligação. Desta vez, do meu tio Paulo. Aline, eu sei que você está magoada, começou ele, direto. Mas o Rogério está mal, de verdade. Fui visitá-lo hoje de manhã. Ele está abatido, trancado no escritório, não come direito. Disse que se arrepende do que fez. Ele disse isso com todas as letras? Perguntei, desconfiada. Do jeito dele. Você conhece. Era estranho ouvir sobre arrependimento vindo de alguém tão orgulhoso. E, ao mesmo tempo, era impossível não sentir um lampejo de esperança. No domingo à tarde, recebi uma mensagem inesperada. Aline, eu entendo se você não quiser me ver. Mas preciso conversar. Me deixa tentar. Olhei para o celular por longos minutos. Respirei fundo e respondi, amanhã, depois do expediente. Em casa. Quando encerrei o trabalho no dia seguinte, o coração parecia martelar dentro do peito. Ao chegar ao meu apartamento, ele já estava lá, sentado no sofá da portaria, com um ar estranho, menos imponente, mais humano. O mesmo homem que, por anos, me olhou com julgamento, agora parecia inseguro, deslocado. Posso subir? Perguntou, quase num sussurro. Concordei e o levei até minha sala. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o barulho do relógio da parede, ironicamente, o único relógio que ainda restava entre nós. Ele olhou em volta, como quem buscava coragem. Aline, eu não devia ter falado o que falei naquela noite. Por um momento,
esperei que fosse mais um discurso de autojustificação, mas o tom era diferente. Eu me senti exposto, continuou. Vera disse que o presente foi caro demais, e eu não soube reagir. Fiz o que sempre fiz, ataquei. As palavras dele saíam com dificuldade, como se tivessem ficado presas por anos. E eu te machuquei, completou. Machuquei sem pensar. Sentei à frente dele, tentando conter a emoção. Não foi só naquela noite, pai. Foram anos. Ele abaixou a cabeça, eu sei. A voz saiu rouca. E o pior é que eu achava que estava te tornando forte. Que, sendo duro, te prepararia pro mundo. O mundo já é duro o suficiente, retruquei. Eu só precisava de um pai. Ele respirou fundo, parecendo engolir cada palavra como um remédio amargo. Eu não sei demonstrar as coisas, Aline. Nunca soube. Depois que sua mãe morreu, achei que se mostrasse fragilidade, você desabaria junto comigo. E então me escondi atrás desse papel de homem inatingível. Houve um silêncio longo. Pela primeira vez, senti que o homem à minha frente não era o gigante de sempre, mas alguém pequeno, arrependido, humano. Eu não quero que você me perdoe agora, que ele disse. Só quero que saiba que estou tentando entender onde errei. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Eu esperei por isso a vida inteira, sussurrei. Ele fez menção de se aproximar, mas hesitou. E, talvez pela primeira vez, eu percebi que ele tinha medo de perder o pouco que ainda restava entre nós. Quando ele foi embora naquela noite, não havia reconciliação completa, apenas uma trégua. Mas dentro de mim, algo se movia. Talvez o tempo, finalmente, estivesse começando a funcionar a nosso favor. Depois daquela noite, algo mudou. Não houve um pedido de perdão grandioso, nem um abraço cinematográfico. Mas, pela primeira vez, meu pai começou a tentar. O bom dia dele virou mensagem diária. Às vezes, ele mandava fotos antigas da minha mãe, como se tentasse reatar comigo por meio dela. Outras vezes, apenas você almoçou? Pequenas brechas em um muro construído durante décadas. No começo, eu respondia com cautela. Uma parte de mim ainda desconfiava da mudança, outra parte queria acreditar que era real. Foi Vera quem me ajudou a entender que aquele processo não seria simples. Um mês depois da nossa conversa, ela me ligou novamente. Aline, ele está fazendo terapia, disse, com a voz empolgada. Pela primeira vez na vida. Fiquei muda. O homem que chamava psicólogos de mendigos de atenção agora sentado diante de um terapeuta? E por quê? Perguntei, desconfiada. Porque ele quer entender porque nunca soube amar direito. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. À noite, recebi uma mensagem dele. Minha terapeuta diz que eu demorei 60 anos para entender que sentimento não é fraqueza. Acho que estou atrasado, mas tentando. Sorri. Era a primeira vez que ele falava de si mesmo sem arrogância. Naquele momento, percebi que o relógio que eu havia devolvido talvez tivesse começado a marcar outro tipo de tempo, o tempo de recomeçar. Nos meses seguintes, começamos a conversar com mais frequência. Não sobre trabalho, política ou contas, mas sobre memórias. Ele me contou histórias da juventude que eu nunca ouvirá, sobre o medo que sentiu quando mamãe adoeceu, e até sobre o arrependimento de ter deixado de ir a uma das minhas formaturas. Cada confissão era como um tijolo removido do muro que nos separava. Mas ainda havia feridas abertas. Certa tarde, durante uma visita a Campinas, encontrei na estante do escritório dele uma caixa de madeira. Dentro, estavam recortes de jornais com matérias minhas, prêmios, entrevistas. Alguns até plastificados. Você guardou tudo isso? Perguntei, surpresa. Ele ficou visivelmente constrangido. Eu acompanhava de longe, murmurou. Só não sabia como te dizer que me orgulhava. As palavras me atingiram com força. Eu o abracei. Foi um abraço curto, desajeitado, mas sincero. Por alguns segundos, senti o pai que eu sempre quis ali, em carne e osso. Nos dias seguintes,
percebi que Vera também fazia parte desse novo capítulo. Ela era o ponto de equilíbrio, o elo que traduzia o que meu pai ainda não sabia dizer. Em um jantar, ela comentou: "Sabe, Aline, às vezes o amor chega torto, mas ainda é amor. O Rogério está aprendendo a endireitar o dele." E pela primeira vez, eu quis acreditar. Ainda assim, a vida não nos poupou de um novo teste. 2 meses depois, recebi uma ligação no meio do expediente. Era o hospital de Campinas. Meu pai havia sofrido uma arritmia e estava internado. Larguei tudo e fui direto para a estrada. O caminho parecia interminável. No banco do carona, um vazio que misturava medo e arrependimento. Será que tínhamos esperado tempo demais para nos perdoar? Quando cheguei, ele estava acordado, pálido, mas consciente. Vera segurava sua mão. "Achei que você ia demorar", brincou ele, com um sorriso fraco. "Tive medo de chegar tarde demais", respondi, e minha voz falhou. Ele apertou minha mão com força. "Agora você entende o valor do tempo", disse, com esforço. "É o único presente que a gente não pode devolver." Ficamos em silêncio, e pela primeira vez, esse silêncio não doía. Era um silêncio cheio de significado. Durante a recuperação dele, eu ia todos os dias ao hospital. Levava revistas, comida leve, ou apenas companhia. Às vezes, ficávamos horas conversando sobre assuntos triviais, o cachorro da vizinha, a novela, o trânsito. Outras vezes, ele se abria, falando de arrependimentos, de como tinha medo de morrer sem conseguir consertar as coisas. Uma noite, antes de dormir, ele me surpreendeu: "Aline, lembra do relógio que você me deu?" Meu coração disparou. Lembro. Eu não fiquei com ele, mas comprei outro igual. "Por quê?" perguntei, confusa. "Porque agora ele tem outro significado. Não é o símbolo da culpa, é o lembrete de que ainda temos tempo." As lágrimas vieram antes que eu pudesse conter. Aquele homem, que por anos foi incapaz de dizer-lhe "eu te amo", agora me falava sobre tempo como se tivesse finalmente entendido o valor da vida que deixamos passar. Na alta, ele insistiu para que eu o levasse para casa. No caminho, o silêncio entre nós era leve. Quando estacionamos, ele olhou para mim e disse: "Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas posso usar o tempo que me resta para ser um pai melhor." E, pela primeira vez, eu acreditei. Nos meses seguintes à alta do hospital, meu pai e eu passamos a nos ver com frequência. No começo, eram visitas curtas, conversas simples, como que ensaiam um idioma esquecido. Mas, aos poucos, fomos nos entendendo em um ritmo novo, menos exigente, mais verdadeiro. Descobri que ele havia mantido as sessões com a terapeuta. Às vezes, me contava o que aprendia, como se buscasse me incluir em seu processo. "Sabe o que ela disse hoje?" comentou certa vez, enquanto caminhávamos no parque. "Que o amor não precisa ser dito o tempo todo, mas precisa ser demonstrado. Acho que passei 60 anos sem fazer isso direito." Eu sorri. Nunca é tarde para aprender. E ele riu, com uma leveza que eu jamais tinha visto. Era estranho vê-lo assim, humano, falível, tentando acertar. Um homem que finalmente havia entendido que orgulho não sustenta relações. No meu aniversário, alguns meses depois, ele apareceu de surpresa em São Paulo. Trouxe um pequeno embrulho, cuidadosamente embrulhado. "Antes que você pense bobagem", disse, entregando o pacote, "não é um relógio." Abri e encontrei uma moldura com uma foto antiga, eu, minha mãe e ele, no jardim de casa, no dia do meu aniversário de 7 anos. No verso, havia uma frase escrita de próprio punho: "O tempo que eu perdi não volta, mas o que me resta é seu, se você quiser." Eu chorei. E ele também. Foi a primeira vez que o vi chorar sem vergonha. Naquele momento, percebi que, de alguma forma, tínhamos nos encontrado no meio do caminho. Eu deixei de ser a filha que implorava amor, e ele, o pai que fugia dos próprios sentimentos. O relógio, aquele que um dia simbolizou rejeição, agora era apenas uma lembrança guardada em uma gaveta. O verdadeiro presente estava acontecendo diante de mim, a reconstrução do que parecia perdido. Com o passar do tempo, comecei a visitá-lo nos fins de semana.
Vera sempre nos recebia com um café fresco e um sorriso gentil. Ela foi essencial em tudo. Um dia, quando meu pai se afastou para atender uma ligação, ela se aproximou e disse: "Você sabe que ele fala de você o tempo todo, não sabe?" "Não", respondi, rindo. "Ele ainda é discreto." "Ah, mas fala. Mostra suas entrevistas, seus prêmios. Diz pra todo mundo que a filha dele é um exemplo." Senti os olhos marejarem. Eu havia esperado tanto tempo por aquele orgulho, e ele chegou do jeito mais simples, sem discursos, sem gestos grandiosos, apenas em silêncio, entre as entrelinhas. Certa tarde, enquanto arrumávamos velhas caixas no escritório dele, encontrei uma agenda antiga. Entre as páginas amareladas, havia um bilhete da minha mãe. "Rogério, não esqueça, a Aline precisa mais de carinho do que de conselhos." Ele a segurou nas mãos por alguns segundos, e o silêncio se instalou. "Ela sempre foi mais sábia que eu", murmurou, emocionado. "Se eu tivesse ouvido mais, nada disso teria acontecido." "Pai, se nada disso tivesse acontecido, talvez a gente não estivesse aqui agora", respondi. "Às vezes, é preciso quebrar para entender o valor do que se tem." Ele me olhou com os olhos marejados e concordou, apertando minha mão. Aquele gesto simples significava tudo. No Natal daquele ano, decidimos celebrar juntos. Foi a primeira vez, desde a morte da minha mãe, que rimos sem constrangimento. Havia música, comida, e uma sensação de paz que eu jamais imaginaria existir entre nós. Durante a ceia, ele fez um brinde. "Aline", começou, levantando a taça. "Você me ensinou o que o tempo tentou me mostrar por décadas, que amor não se compra, se cultiva." As palavras vieram com sinceridade. Nenhuma vergonha, nenhum muro. Apenas um homem e sua filha, finalmente em paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei observando o relógio da parede marcando as últimas horas do ano. O tic-tac parecia uma canção nova, diferente da que me acompanhou por tanto tempo. O tempo já não era inimigo. Era testemunha. Meses depois, numa manhã ensolarada, ele me ligou para dizer que estava saindo para pescar com Vera. "Não me espere para almoço", disse, com humor, "mas posso passar aí à noite, se quiser jantar comigo." "Claro, pai. Trago o vinho." Desliguei e fiquei olhando pela janela, sentindo uma paz profunda. Pela primeira vez, entendi que o tempo não cura as feridas, ele apenas dá espaço para que a gente aprenda a tratá-las. Hoje, quando alguém me pergunta sobre o presente mais caro que já dei, eu sorrio e respondo: um relógio. Custou caro, sim. Mas o que ele me devolveu não tem preço. Porque, no fim, o relógio que eu dei ao meu pai não marcou apenas as horas. Marcou o instante exato em que o amor venceu o orgulho. Se essa história tocou o seu coração, não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem sobre tempo, perdão e amor verdadeiro. Aline precisou passar pela dor da rejeição para entender que o amor não se compra, ele se constrói com gestos sinceros e com a coragem de recomeçar. Agora eu te pergunto, você faria o mesmo que ela fez? Teria coragem de dar um basta, se afastar e só depois abrir espaço para o perdão? Quero muito saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários o que você teria feito no lugar da Aline e, principalmente, de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu sempre passo aqui nos comentários para deixar um coração em quem participa. E lembre-se, o tempo é o bem mais valioso que existe, use-o para amar, perdoar e recomeçar.